Hoje nós vamos abordar essa apostila, tá? Boa tarde a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar um pouco sobre a apostila de ética da Vincino, tá? Todos os conteúdos que estão na apostila já foram abordados por nós. Hoje nós vamos dar uma passada rápida para poder entender o objetivo dessa apostila. Primeira coisa, na sua introdução, ele quer te explicar o que seria a medicina forense, tá? A medicina forense é uma área voltada ao estudo da parte criminalística, tá bom? Então, eu estudo ciência da parte criminalística. E considera-se sempre uma atividade relacionada ao procedimento médico legal. E situa como influência a ciência como lei. Então, a ciência, o estudo, a pesquisa, ela vai se tornar a lei para esse tipo de situação. Então, eu utilizo a ciência, eu utilizo a pesquisa como lei para me respaldar em cima de todos os procedimentos adquiridos que vão ser desenvolvidos no setor, tá? Esvaziando-se assim o significado que se não existem regras de conduta no exercício forense, mesmo que sendo de forma mais amena, né? Então, existem regras sim, não é porque você está lidando com um produto morte que você não precisa ter ética, né? Quando eu adentro o corpo de outra pessoa, adentro o corpo de outra pessoa e eu estou lidando com familiares, então eu preciso agir de forma ética, prudente, né? E aí eu preciso observar esse novo tempo, né, em que vivemos. A formação e a sensibilidade para esse tipo de temática terá cada vez mais um papel primordial, especialmente pelo relevo de exposição pública que a medicina legal tem vindo a conquistar. Então, uma área que está abrindo campo de trabalho, está abrindo visão, está vindo conquistando seu campo, porém, eu preciso fundamentar toda essa área, né? Porque se eu tenho uma área que volta ao indivíduo em óbito, ao produto morte, e que se eu preciso entender que eu preciso ter a parte da biossegurança, a ergonomia, para manter o meu cuidado, e eu preciso ter a ética, a prudência profissional para não afetar a vida de outras pessoas de uma forma desagradável, eu já tenho um entendimento científico, né? Eu já vou procurar saber. Muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, mas eu tenho a postura de procurar, pesquisar e entender. Peraí, eu vou lidar com um indivíduo em óbito, beleza, mas e a família? Será que eu preciso ter ética? Eu posso contar tudo que vai passar pelaquela morte? Eu posso sair fotografando, filmando, expondo? Não, não pode, né? Esse foi um dos preceitos éticos que acabaram tirando os alunos de dentro dos IMLs, porque é ensinado nas escolas e quando chega na prática o aluno quer fazer do jeito dele. E isso não vai funcionar, né? A ética dentro da atuação forense não pode ser separada da área médica, tá? A ética no sentido mais genérico, apesar das suas características únicas. A ética, nesse tempo, você já entende que é a ação, né? A ação do indivíduo, do profissional mediante aquele corpo, a ação do profissional mediante aquela família. Muitas das informações que nós temos são informações que estão sob o poder da lei, são informações que elas estão agarradas ao momento da morte, que muitas das vezes traz terror, tá? Quando eu estou numa tragédia natural, as mortes vão ser em massa e vai trazer terror à população. Se eu lido com aqueles corpos, eu não tenho o direito de sair espalhando, né, esse produto morte para poder trazer mais terror à população. Isso é complicado. Eu preciso ter preceitos éticos, tá? Qual o objetivo principal do trabalho, desse trabalho que nós estamos lendo aí nessa apostila? É despertar a consciência minha e sua como profissionais da área criminal, profissionais forenses, para a necessidade premente de refletir sobre as preocupações éticas. Então, toda a aula até o momento, tudo que foi ensinado, tudo que foi abordado, é para poder trazer a reflexão. E esse estudo ele vai fundamentar tudo que vocês aprenderam até então, ok? Bom, o fato está em distinção e inicia-se da origem. Peraí, desculpa. A palavra ética, era isso que eu queria falar, provém do grego etnos,
No entanto, ela apresenta as grafias diferentes, ethos e ethos. A primeira designa o lugar onde brotam os atos, ou seja, interioridade humana. Então, o significado dessa palavra grega é interioridade humana. Então, eu estou falando de caráter, né? Quando, segundo o significativo de hábito, aquilo habitual do ser humano, que cada um age de uma forma, cada um tem um caráter. Tem pessoas que não precisam nem dessa aula, que elas já sabem que aquilo ali é de cunho profissional, que aquelas informações ali, elas precisam estar seguras, são preceitos éticos. E tem alguns profissionais que nós precisamos bater na tecla, porque senão ele não compreende, tá? Ó, segundo Paul Ricoeur, podemos discernir uma sutil diferença quando sublinhamos o que é considerado bom e quando destacamos o que é obrigatório. Este autor reserva o termo ética para reflexão, para referir o desígnio de uma vida cumprida sobre o signo de ações consideradas boas, deixando o termo moral para designar a dimensão obrigatória, marcado por normas, por obrigações, por interdições, interdições e características simultâneas entre a ética e a vivência humana. Tá? Então, tem vários termos aí, se você for observando, vários autores dando a sua consideração sobre ética. Uns vão fundamentar a ética como uma obrigação profissional, outros vão fundamentar a ética como moral, dever, e outros vão nos dizer que a moral e os bons costumes, elas vêm do indivíduo, tá? Assim sendo, podemos ter uma perspectiva de ética como sendo um estudo de ideias relativas ao comportamento humano, ou seja, princípios orientadores. Não sendo um objeto ético, tá? De ditar ações antes de obedecer ferramentas e caminhos, como lidar em situações. Então, não é, gente, o objetivo é ter a ação ética, né? Nós temos que refletir, observar e entender que a ação mediante a ética é o objetivo da medicina, tá? Principalmente a medicina criminal, que é a forense, tá? Aí aqui vai informar pra gente que esses problemas éticos são caracterizados pela generalidade aos problemas práticos morais. E aí eu paro por aqui. Um indivíduo enfrenta uma determinada situação e deverá resolvê-la por si mesmo com a ajuda de uma norma que conhece ou aceita a intimidade. Então, assim, nós precisamos entender os preceitos éticos. Então, muitas das vezes, você vai saber de informações, você vai obter muitas informações que vão trazer características do momento morte, características de comportamentos humanos. Às vezes, para aquele familiar, o familiar não sabe. Vamos imaginar que entre em óbito um indivíduo masculino de 20 anos, que para os seus familiares, ele é um indivíduo que não tem não vive uma vida promíscua. Sendo que aí, na hora de investigar, você percebe que ele utilizou drogas, que ele tem uma vida sexual produtiva e que ele se envolve com homens e mulheres por conta da forma que esse corpo foi encontrado, tá? E pelos objetos ao lado daquele corpo. Isso é uma informação que deve ser guardada ou essa informação ela deve ser divulgada para os seus familiares? Aí eu entendo a concepção de ética, né? Que ela pode ser estudada de diferentes formas. Eu tenho a ética normativa, eu tenho uma meta ética e a ética aplicada, tá? A ética normativa, ela vai consistir no estudo da parte de moral, de princípios, conceitos, valores, procurando sempre determinar o correto e o incorreto, tá? A metaética vai basear o estudo na natureza desses estandartes morais, tá? Princípios e valores, explorando o significado do conceito moral e analisando o pensamento moral.
Na ética aplicada, será o estudo dos dilemas éticos, das escolhas feitas nos contextos particulares, incluindo o contexto profissional. Tradicionalmente, as duas maiores escolas de pensamento éticos e deontológicos, deontológico é quando eu tenho uma lei, que é a ética, dentro da ética eu crio a lei para minha profissão, Então, existe uma deontologia para a medicina forense, tá? Então, as escolas do pensamento ético e deontológico, onde são formadoras das leis, e o consequencialismo é a primeira. Ela vai abranger noções de moral, virtude. Quem é essa primeira? As escolas do pensamento ético. Ela vai abordar o quê? Noções de moral, virtude, racionalidade e outras ideias de estandartes de conduta e também a parte motivacional. Na segunda opção, que seria a virtude, que seria a virtude, eu já tenho uma compreensão das noções do bem, de uma vida boa, virtuosa, uma vida boa, virtuosa. Na racionalidade, eu tenho isso. Nota-se que na racionalidade, desculpa que tá um pouquinho embolado, tá? Eu quero passar uma coisa bem certinha. Na racionalidade, eu tenho já o comportamento, que são necessários para se ter uma vida moral, né? E, como, por exemplo, a prudência, cuja ausência não é geralmente considerada como algum tipo de imoralidade, tá bom? Aí eu já tenho a racionalidade, o sentido de pensar, né? Entre outras situações. Então, eu tenho que entender que existem várias formas e vários pensamentos e várias linhas de estudo quando eu falo sobre a ética. Agora, a deontologia, como eu falei para vocês, a deontologia é o estudo, né, das obrigações morais como requisito e ligam as nossas ações. Então, ele estuda os requisitos morais, liga a ação do indivíduo e aí vai surgir as leis, o código de ética de deontologia, tá? Ou seja, a abordagem deontológica, ética, código de ética de deontologia, centralizando os valores de motivação e também das ações, tá? Sendo uma ação moral onde ocorre uma obrigação e será julgada como uma função de motivação. Então, a partir daí, eu tenho a criação, em cima da ciência, eu tenho a criação de leis e normas da deontologia, que vão nos ajudar a criar um caráter profissional, tá? Consequencialismo. É a mais conhecida escola consequencialista do pensamento ético e utilitarístico. Este mede o bem e o mal de uma dada ação de acordo com os seus resultados. E aí eu tenho características de moralidade, né? Existem pessoas que vão atuar, né? Sempre fazendo o bem, tentando ver o lado do outro. E existem pessoas que elas atuam com um pensamento para trazer consequências ruins. Então, o consequencialismo, ele vai trazer a consequência boa ou ruim de acordo com a escolha de cada indivíduo, tá? Agora, lá no caso da utilidade, né? O utilitarismo clássico vai conceber esse bem-estar humano em termos de prazer e satisfação, que vai significar uma retidão de uma ação que dependerá das suas capacidades no momento da produção. Então, eu tenho vários segmentos, né? A partir de uma consequência, quando eu tenho bem, eu tenho utilitarismo, ela é útil. Então, ela vai trazer prazer, satisfação para o indivíduo, né? E aí eu tenho sempre debates, são áreas que são debatidas inúmeras vezes por profissionais da área, tá? Sobre a deontologia e as suas consequências, né? Que seria o consequencialismo. Que aí eu tenho a parte do utilitária e eu tenho a parte da degradação, né? Se eu utilizo a consequência do bem, eu vou trazer consequências boas. Se eu utilizo o consequencialismo do lado ruim, a consequência não vai ser tão boa, né? E pode trazer danos, tá?
Agora vamos cair em ética médica. Aí, em ética médica, aí vai vir aquela área de Hipócrates, que eu já expliquei para vocês, e de como foi tudo construído. E aí o termo bioética, esse eu preciso falar com vocês. Bom, esse termo ele tem origem recente, tá? O termo bioética ele é muito recente. Torna-se apenas um campo particular da investigação humana. Então, o bioético ele vai fazer uma investigação humana mais apurada, tá? A interseção da ética com as ciências da vida. Então, eu relaciono o ser humano como crítico, moral, como o poder de respeitar limites e as ciências da vida. E aí vem todas as consequências, né? Entre o indivíduo que pratica o bem e o indivíduo que pratica mal, as boas ações e as más ações, tá? E aí eu tenho a bioética. Ela vai identificar um conjunto de preocupações. A partir do momento do estudo apurado sobre as ações boas e más ações, ela vai gerar, consequentemente, preocupações, né? Relacionadas à vida, ao cotidiano, né? E seus limites de interligações. E esse conceito sempre vai abranger dilemas individuais e particulares, enfrentados por médicos e por todos os profissionais da área de saúde, tá? Os princípios dessa bioética são frequentemente abordados por autores, recorrendo a 4 princípios. Primeiro, autonomia, beneficência e a não maleficência e a justiça. Bem, mal, autonomia e a justiça. E aí eu tenho os princípios básicos da bioética, né? E aí já fecha bonitinho sobre todas as suas consequências, ações dos indivíduos. Esses dias aí eu tive... Isso aqui é meio chatinho, tá? Mas eu preciso que vocês compreendam. Esses dias eu vi uma reportagem em que... Na reportagem foi informado que o casal ele veio a óbito num acidente de carro e estavam realizando... relação sexual por isso do motivo do acidente. Tinha necessidade de expor a situação que foram encontrados os corpos, exporam a mulher de uma forma assim imprudente. Será que isso foi uma ação benigna ou maligna? O que você acha? Aí veio o princípio da justiça. Eu dito que a não maleficência ou a beneficência, se eu faço ações boas, vai trazer frutos bons, se eu faço ações ruins ou maleficentes, vai trazer frutos ruins. Então, isso no nosso campo de trabalho, trazer ações boas, voltadas ao pensamento de paciente e família, entender que aquele corpo, ele é o bem de alguém, ele é o ente querido de alguém, que eu vou fazer de tudo para preservar a sua imagem, sem trazer nenhum horror, sem trazer nenhuma preocupação. Maleficência, trazer pensamentos a familiares, deixando a dúvida sobre a moral do indivíduo no momento morte, entre outras coisas que ocorrem, né? E aí eu preciso agora falar sobre o princípio de justiça. Será mais difícil definir, tá? Uma vez que implica conceitos de equidade e justa distribuição de recursos dentro dessa sociedade, né? A equidade ela vai equilibrar tudo que é distribuído em sociedade. Quando eu falo em cuidados em saúde. E isso vai ser uma das... Se você observar o ambiente do Brasil, você percebe que muita corrupção e as coisas não funcionam de forma adequada. E isso vai trazer alguns desagrados, né? E aí pode-se concluir que a ética médica concretiza-se sobre práticas, atitudes e comportamento que visam a preservação da dignidade humana e o respeito de direitos fundamentais do homem, num quadro de responsabilidade profissional, sendo certo que o médico, no exercício da sua profissão e na técnica deontologicamente independente e responsável pelos seus atos, não só o médico, como toda a sua equipe, tá? Sem prejuízo à existência de hierarquias,
técnicas da instituição. Então, não posso ter prejuízo na hierarquia, né, nos meus superiores e nos profissionais que estão abaixo, que estão subordinados a mim, e muito menos trazer danos à sociedade, né? Agora, a ética médica legal é toda essa atitude, essa virtude, né? Toda essa virtude voltada para a excelência da profissão, né? E aí eu preciso entender que a vida vai exigir a verdade por si e reclama justiça para si, pelo que o homem procura constantemente a verdade, enquanto, ao mesmo tempo, ambiciona por justiça. Então, o homem, ele está sempre, homem, indivíduo, ser humano, ele está sempre em busca da verdade, né? E quando ele percebe que as coisas estão fora do controle, eles vão optar pela justiça, né? É isso mesmo. Aí agora, enquanto ciência da área forense, ciência criminal, a medicina legal ela sempre vai se aplicar em cima do saber de diversos ramos da medicina, necessitando do direito, sistematizando conhecimento, sempre com um objetivo determinado, que é exclusivamente do indivíduo. A ciência é a arte mesmo, ao mesmo tempo exigindo uma cultura uma cultura maior do que qualquer outra no ramo da medicina, pois constitui a soma de todas as especialidades médicas, acrescida de fragmentos de ciências acessórias, destacando-se entre elas a ciência do direito. Ó, o crescente aumento do profissionalismo, conjuntamente com o aumento do escrutínio de opinião pública, requer uma atividade forense que seja clara, correta, franca, com seus valores fundamentais, utilizando uma performance de credibilidade para os profissionais dessa área criminal, colocados cada vez mais a causa aos valores espalhados dentro de um código de ética. O código ele existe, a ética ela é sempre falada, a ética está em cima de valores, princípios, né? Mas se eu não entendo e não começo a utilizar ela no meu dia a dia, como que eu vou receber credibilidade da minha clientela? Como que eu vou receber ônus, né, daquela minha profissão? Como que eu vou ser reconhecido se eu não utilizo os parâmetros éticos legais, né? Qualificação técnica. É sempre imperativo ético. Então, o que vai dizer aqui? Toda vez que o profissional ele se qualifica, independente da sua área, ele precisa entender sobre ética. Porque a ética ela vai formar o seu caráter profissional, tá? E o fruto de todas essas singularidades vão tornar-se sobre a vocação. Médico legal, aliciante, desafiante e provocadora. Porque a partir do momento que eu entendo que eu devo seguir, que existe um código de ética na minha profissão, que esse código de ética vai me cobrar virtude, princípios, eu devo segui-lo. A partir do momento que eu sigo, eu vou colher os frutos bons disso, né? Vou me tornar um melhor profissional, vou saber lidar com familiares, vou saber lidar com o momento morte. Agora, quando eu decido não atuar desta forma, eu vou ter grandes problemas e problemas alencados à justiça, tá? Aí alencados, aí respondendo processo penal, né? Lá eu tenho lá no artigo 151 que afirma que a prova pericial tem um lugar quanto à percepção ou apreciação de fatos que exige conhecimentos técnicos, científicos e artísticos. Preciso ter conhecimento. E dentro desses conhecimentos tem a área forense, onde vai me trazer a ética. E eu preciso saber que isso é em cima de uma lei e vai ser adotado em cima dela, tá? Então, é muito importante ressaltar que o legislador ainda não definiu concreto o que seria uma ação, um ato médico, né? Que existe apenas uma referência lá no decreto 377 de 2007,
de 9 de novembro, que, devido às competências inerentes à realização de juntas médicas, está considerados atos médicos, se a lei incube os médicos das realizações das perícias médicas legais e deveria igualmente clarificar que é um ato médico. Então, assim, a perícia, ela é um ato médico, então ela tem que ser qualificada como tal e ela é fundamentada em lei, tá bom? E aí é que fala também sobre a necessidade de refletir na existência de outras realidades periciais, né? O sistema acusatório, que vai sempre prevalecer em muitos países cuja jurisdição do local. Então, assim, eu tenho várias outras situações que ocorrem. Eu tenho ali a perícia propriamente dita, eu tenho ali a cena de um crime, mas eu também tenho as leis daquela localidade, tá? E as punições, assim, pertinentes. E aí sempre vai vir, né? Vai ter as testemunhas da rua e tem o médico, ele se torna uma testemunha, porque é ele que vai chegar analisando a cena. E o ato de relatar a cena o coloca na posição de testemunha. E ele precisa agir de uma forma bem ética para poder conseguir fazer com que eu passe a informação sobre o ato, eu passe a informação sobre o cenário sem me envolver, sem colocar as minhas opiniões pessoais e sem colocar a minha defesa pessoal. De repente, aquela cena ali me faz pensar que esse indivíduo tem que ser punido, mas não sou eu que devo não sou eu que devo bater o martelo, que existe um juiz por cima. Eu somente sou médico, eu preciso relatar de uma forma ética e prudente todo o cenário, sem me envolver com o cenário. Isso é uma das partes mais difíceis, tá? O estudo ele está exatamente tentando te fazer entender que existem leis, que existe um código de ética, que existem as atribuições do profissional médico e da sua equipe, e que quando ele está na atribuição médica legal, ele precisa utilizar de princípios e morais profissionais para evitar com que a lei venha a ser cumprida em cima desse profissional. Bem, aí agora, depois de tudo isso, se vocês quiserem aprofundar conhecimento, pode ler a apostila toda, mas a apostila aí eu simplifiquei de uma forma para vocês entenderem no material no material PowerPoint que vocês estudaram até então. Agora eu mostrei para vocês exatamente o que a apostila está oferecendo. A apostila oferece uma explicativa sobre o que seria ética, né? Qual é o termo ética segundo a linguagem grega, como proceder com ética na profissão, quando eu deixo de ter ações éticas, ou então eu utilizo a ação ética de uma forma benéfica, eu vou trazer benefícios e isso vai trazer um fruto melhor para o meu trabalho. Quando eu trago uma ação maléfica, eu trago malefícios e isso também vai trazer reflexos para o meu trabalho. E que todos esses reflexos vão acabar trazendo punições. E existem punibilidade em cima de falta de ética nas ações da equipe forense, ok? E que existe um código de ética e que esse código ele é formado pela ciência versus a ação humana, tá? E que nós devemos seguir o código de ética da medicina para ter uma ação ética no ambiente criminal sem comprometer o cenário e sem comprometer os indivíduos envolvidos naquele cenário. Aí aqui é a atividade de hoje. Vai vir algumas questões e vamos utilizar, tá? Trabalhar essas questões em aula. Tchau, tchau. Já vou.